sofreu um acidente? Doeu? Quem ficou com marcas do acidente? Essas marcas, toda vez que você olha para ela, você lembra do seu acidente? Eu tenho algumas marcas de um acidente no corpo, e todas as vezes que chega o frio, eu lembro do acidente. Né? Esse dia eu estava com muita dor na mão, e eu falei, por que eu estou com tanta dor na mão? E aí eu lembrei que eu sofri um acidente, e eu tive fraturas expostas na mão, na perna, então esfria, dói tudo. Tem os dedos meio tortos, né? Mas tudo isso é sinal que Deus me livrou e Deus nos livrou da morte. Então você que já sofreu um acidente, você está aqui para contar, glória a Deus por isso. Amém? Algumas marcas e algumas sequelas ficam. E muitas vezes nós levaremos essas marcas e essas sequelas ao longo da nossa vida. E nós precisamos entender em tudo qual é o propósito de Deus. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Nós precisamos entender o propósito de Deus em tudo na nossa vida. Nem tudo nós entendemos. Nem tudo nós conseguimos dimensionar o agir de Deus. Mas Deus sabe o que faz. Deus nunca perdeu o controle. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, a respeito de um jovem que sofreu um acidente e isso trouxe sequelas na sua vida, marcou uma grande parte da sua vida, mas que lá na frente o Senhor o abençoou, o Senhor restituiu aquilo que havia sido perdido, que está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 4. O versículo 4 diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Vamos orar, feche os teus olhos. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, ministra o meu coração. Espírito Santo, o Senhor sabe o que eu preciso ouvir nessa noite. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós rendemos o nosso coração à direção do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nesta hora nós rendemos o nosso coração à Tua vontade. Por isso, Deus, nesta hora nós rendemos o nosso coração à Tua voz, Senhor. E que o Senhor ministre ao coração de cada um aqui, segundo a necessidade, segundo o propósito, segundo os valores. E que possamos entender, Senhor, qual é o propósito do Senhor através desta palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Saul era rei de Israel. E eu vou falar aqui rapidamente da história para chegar em Mefibosete, para você entender um pouco o que aconteceu. Saul era rei de Israel. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas era um homem muito amigo de Davi. Só que Davi ele começou a se destacar no meio do exército de Israel. E chegou uma hora que Davi teve que se separar de Saul, porque Saul começou a invejar Davi. Saul agora, antes amigo, agora perseguidor de Davi. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas. A Bíblia fala que Davi amava Jonatas como sua própria alma. Era um amigo verdadeiro. E Davi fez uma aliança com Jonatas, falando assim: olha, eu tenho uma aliança contigo para sempre.
E não somente com você, mas eu tenho uma aliança com todos da sua casa. E mesmo que você deixar de viver, eu vou honrar a aliança que eu tenho com você para com os seus filhos ou netos ou a sua geração. E Davi fugiu. E Saul perseguia Davi continuamente, querendo matar Davi, querendo caçar Davi. Mas chega um dia que não pelas mãos de Davi, mas Saul, ele é afrontado por um exército inimigo. E Saul morre. Junto com Saul, seu filho Jonatas e outros filhos morrem também. E aí chega a notícia no acampamento de Saul dizendo: olha, Saul morreu, Jonatas morreu, alguns irmãos de Jonatas morreram também nessa batalha, e os inimigos estão vindo para saquear todo o acampamento de Israel. Então fujam, saiam correndo, porque senão vocês vão morrer. E aí a ama, a babá de Mefibosete tinha 5 anos de idade. Ela sai correndo com Mefibosete no colo, porque a notícia era que viriam para saquear e levar todos como escravos, ou até mesmo matar todos. E aí essa mulher, ela derruba Mefibosete na correria, e ele fratura as 2 pernas. E naquela época não tinha ortopedista, naquela época não tinha imote, não tinha hospital Ipiranga, não tinha os recursos que nós temos hoje. E aquela criança cai e ela continua correndo com a criança no colo, pega a criança, sai correndo com a criança no colo e continua a sua jornada. Mas aí a Bíblia fala que depois, com 5 anos de idade, por causa dessa queda, Mefibosete ele fica aleijado das 2 pernas. E ele já não consegue mais se colocar sobre elas. Ele começa então a rastejar. E toda a herança, todas as promessas que haviam para Saul e para sua descendência haviam se perdido naquela correria. O exército de Israel foi saqueado e tudo havia se perdido. E aí Mefibosete é levado agora para morar numa cidade chamada Lodebar. Agora abre a sua Bíblia aí, continue aí em 2 Samuel, mas no capítulo 9. Nós vamos continuar a ler. Até aí você entendeu? Amém? Amém? Ou seja, Mefibosete com 5 anos de idade sofreu um acidente que agora marcaria a sua história. Porque ele não podia mais trabalhar, ele não podia mais fazer muitas coisas, ele passou então a ser uma criança limitada, um adolescente limitado, um jovem limitado, um adulto limitado, porque já não tinha mais movimento das pernas. E aí diz aqui em 2 Samuel capítulo 9: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas? Diga para a pessoa que está do teu lado assim: pode passar o tempo que for, Deus não se esquece de você. Amém? Pode passar o tempo que for, o tempo que Deus fez a promessa, pode passar os problemas que forem, o que Deus prometeu vai se cumprir, ponto. Chega no dia oportuno, na hora oportuna, no tempo oportuno, Deus se manifestará ao meu favor e ao seu favor. Então não dê as promessas de Deus por perdida, ainda que algumas coisas não tenham dado certo, ou não tenha acontecido da forma que você espera. Acidentes, eles acontecem ao longo de uma trajetória. Acidentes acontecem ao longo de um percurso. Ninguém sai de casa disposto a sofrer um acidente. Ninguém sai de casa dizendo: hoje eu vou sofrer um acidente. Acidente ele se dá ao longo de um percurso. Alguns acidentes são leves, alguns acidentes são mais fortes, outros acidentes são fatais. O na vida de Mefibosete não foi fatal, mas o deixou aleijado para o resto da sua vida. E não trouxe sequela só no seu físico, trouxe sequela nas suas emoções,
porque agora ele passou a ser criado pela ama, pela babá. Ele já não tinha mais ninguém da sua família. Todos morreram ou correram para outras cidades. E aí aqui Davi ele diz assim: por um acaso algum descendente de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, versículo 2 aí do capítulo 9, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão aonde? Aonde? Diz aí? Na minha mesa. Isso está dizendo ao rei: olha, a partir de agora você vai comer pão na minha mesa, na mesa do rei. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E então Ziba, 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia onde? A mesa do rei. Aí Mefibosete é levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa um lugar de miséria, um lugar de maldição. O significado da palavra Lodebar significa um lugar que não se fala, que não nada presta. Ou seja, agora o descendente do rei, o filho de Jonatas, neto agora do rei Saul, se torna um jovem marginal. Vivia a marginalidade da sociedade numa cidade aonde ninguém se lembrava de ninguém. Você imagina a situação, ou esse jovem pensando, as pessoas chegando até ele falando: você não é filho do rei ou neto do rei? Por que você está nessa situação de calamidade? Por que você está nessa situação de extrema miséria e de abandono? Porque meu avô morreu, porque meu pai morreu, os meus tios morreram, e graças a babá eu não morri. Graças a babá eu fui poupado, mas fui poupado numa situação de miséria. Muitas vezes nós ficamos chateados com tão menos que isso, e nós achamos que passamos por algumas lutas que vamos sucumbir, porque hoje não temos picanha para comer, só temos ovo. Ou porque alguma coisa não deu certo ao longo do nosso dia, nós já dizemos para Deus: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor se esqueceu de mim. Às vezes por tão menos, por não conseguir comprar o carro do ano, a roupa que queremos, nós dizemos: Senhor, o que está acontecendo?
quero. Mas uma coisa eu sei o que a Bíblia diz, que ele vivia à margem da sociedade pedindo esmolas, de favor na casa, de Maquir, aos cuidados da sua babá. Mas aí um dia Davi diz assim: olha, eu vou honrar a aliança que eu tenho com Jonas. Se tiver alguém da casa de Saul ainda vivo, traga, porque eu vou dar a ele tudo que é de direito. Diz glória a Deus. É como se hoje você recebesse uma carta dizendo assim: pode vir aqui no banco receber, porque o seu avô morreu, você não sabia, mas tem uma fortuna em seu nome. Você dá uma glória a Deus, Levinha? Tem uma merreca para receber no banco lá. É que meu avô era rei, né? Meu avô era dono praticamente de Israel. Deve ter uma micharia lá. Mas Mefibosete não sabia porque o rei estava chamando. Agora o rei Davi. Mas ele vai. E aí Davi fala para ele assim: olha, eu vou honrar a aliança que eu tinha com Jonas, seu pai. E eu vou devolver, eu vou restituir na sua vida tudo aquilo que era da sua família. E aí ele diz assim: mas quem sou eu para o Senhor usar de tamanha benevolência? Quem sou eu para o Senhor usar de tamanha bondade? Não sou eu um cão morto? Cão já era um sentido pejorativo de uma pessoa que vivia à margem da sociedade. E aí ele diz: olha, não sou eu um cão morto. Ou seja, não basta ser cão, ele se sentia morto. Ou seja, as esperanças já haviam se perdido, os sonhos já haviam se apagado. Eu acho que ele estava pensando assim: eu só preciso esperar o dia de morrer, porque eu não tenho mais expectativa de vida, eu não tenho mais sonhos, eu não consigo enxergar um palmo além do dia de amanhã. Talvez Mefibosete estivesse vivendo como quem caminha numa neblina densa, não consegue enxergar nada à frente. E aí, quando Davi diz isso a ele fala assim: não, para, só está brincadeira. Tipo, não brinca com os meus sentimentos, olha o que o Senhor está me propondo. E aí Davi diz assim: olha, não só restituirei, como agora Ziba, com todos os seus filhos, vão ser seus funcionários, e os 20 funcionários de Ziba serão teus funcionários também. Ou seja, restituiu as terras que eram de Saul, seu avô, e ainda ele ganhou servos e servas. Tá bom? Já estava bom para você? Aí Davi diz assim ainda: você não vai gastar dinheiro no seu bolso para comer, e nem dinheiro no seu bolso com moradia, porque agora você vai morar no palácio do rei, comer na mesa do rei. Já pensou? O menino que foi criado à margem da sociedade talvez soubesse nem usar os talheres ricos do palácio do rei. Agora, sentado na mesa, olhando para o lado, quem está do lado? O astro, o líder maior do momento, o rei Davi. Talvez um homem que Mefibosete só conhecia pelos seus grandes feitos. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi matou o gigante Golias. Davi derrotou os filisteus. Davi trouxe a arca do Senhor de volta a Jerusalém. Davi é o herói de Israel. E agora aquele homem que estava vivendo à margem da sociedade está sentado à mesa com Davi. Já pensou? Acho que ele ficava assim para babar. Agora amiga, né? Me belisca, que ele está sonhando. E aí Davi diz assim: não só por hoje, mas você vai comer continuamente a minha mesa. Talvez todas as marcas que estavam sobre Mefibosete não foram apagadas, porque o material ele não consegue muitas vezes apagar a dor na alma.
dou aquilo, eu te dou aquilo outro, mas o amor não está baseado em coisas. E o amor de Deus, ele não está condicionado a coisas. Por isso que a Bíblia fala que Deus não deu coisas para mim e não dá coisas para você. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu o quê? Deu o seu Filho. Deus deu Jesus por mim, Deus deu Jesus por você. Davi sabia que por mais que ele restituísse tudo a Mefibosete, ele estaria restituindo apenas uma parte. Mas ele não podia sarar as feridas na alma de Mefibosete. Ele não podia agora restaurar as pernas de Mefibosete. Mas ele falou: o que cabe a mim, eu posso retratar em partes. Irmão, que história tremenda. Porque quando nós olhamos para essa história de Mefibosete, nós entendemos que ainda que passe o tempo, e ainda que nós passemos por dificuldades, nós entendemos que tudo está no controle de Deus, e Deus nunca perdeu o controle ao longo da sua história. Ainda que pessoas estejam jogadas à margem da sociedade, Deus olha para as pessoas à margem da sociedade. E Deus tem um plano especial para cada um de nós que está aqui nessa noite. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem um plano na sua vida. Você acha que você nasceu sem propósito? Que Deus não tinha nada para fazer e falou: vou fazer mais um e vou fazer mais um? Não! Cada um de nós nasce com um propósito. Agora, lógico que acidentes acontecem ao longo da nossa trajetória. Quando eu sofri um acidente, eu era novo na igreja. E quando eu sofri um acidente, eu disse para Deus: Senhor, por que do acidente, sendo que eu sirvo ao Senhor? Esses acidentes deixaram algumas sequelas no meu físico. Não tantas, nada perceptível. Só uns dedos tortos, né? Uma dor na tetela, mas algumas coisinhas. Agora um pouco também já é depois dos 30, né? A gente já faz parte. Esse já acabou no acidente, aquele acidente lá. Mas não deixaram sequelas mas deixaram marcas que eu me lembro todos os dias do livramento de Deus. E quando eu sofri acidente, eu disse para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu sofresse acidente? Deus falou: não, muda o entendimento. Às vezes nós dizemos para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por tal situação? E Deus falou: para. Veja de outra forma, você poderia ter morrido e eu te livrei da morte. E aí eu falei assim: Deus, perdão porque eu estava murmurando. Agora eu começo então a glorificar o Senhor, porque é verdade, eu poderia ter morrido e o Senhor me livrou da morte. Eu não conheço Mefibosete, não sei o que ele pensava, como estava o coração dele. Mas eu imagino que naquela hora começou a passar um filme na sua mente de todas as palavras, de todas as promessas que Deus tinha para ele. E ele deve ter dito: Senhor, Tu és fiel, porque as Tuas promessas se cumprem em nossas vidas no tempo certo, na hora certa e no dia certo. Glória a Deus, aleluia. Deus não antecipa as Suas promessas e não as tem por tardia. Deus faz no dia que Ele acha que tem que fazer. Nós consideramos as promessas de Deus tardias. E muitas vezes dizemos, ainda conhecendo a Deus, que Deus escreve certo por linhas. Mas já diz um cântico que Deus escreve certo por linhas certas, e torto é quem não sabe ler. Tortos somos nós que não conseguimos interpretar aquilo que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Quando as pessoas dizem assim: bom, eu estava à margem da sociedade, agora Deus me tirou e me colocou assentado à mesa com Davi, com o rei. Agora, estar sentado à mesa do rei não isenta Mefibosete de lutas vindouras. Estar sentado à mesa de Davi não significa que Mefibosete não ia mais passar luta. Estar sentado à mesa de Davi, o grande guerreiro Davi, não significava que a partir daquele momento Mefibosete estaria completamente
diariamente, calúnias diariamente e ataques de exército inimigo diariamente ou constantemente. Um pouco depois que Mefibosete já está sentado à mesa do rei, Mefibosete é traído por Ziba, aquele que foi buscar ele lá em Lodebar, aquele Ziba que revelou Mefibosete a Davi. Esse Ziba agora trai Mefibosete. Mefibosete é aleijado, não podia sair correndo. Ziba prepara 2 jumentos, 2 cavalos e fala assim: vamos para a batalha junto com Davi. E fala para Mefibosete: vai se arrumar que eu vou preparar os cavalos. A hora que Mefibosete vai, cadê? Já foi. E aí Davi vê Ziba chegando e fala assim: cadê Mefibosete que viria para a guerra com a gente? Ah, ele não quis vir não. Mandou eu ir sozinho aí, ainda trouxe um jumento lá, um cavalo, cheio de alimentos, tudo, mas ele não quis vir não. E aí o coração de Davi se ira contra Mefibosete e fala: pô, o cara é folgado. Eu tiro o cara lá de Lodebar, coloco ele para comer na minha mesa, e agora a hora que eu quero ele do meu lado, ele fica lá assistindo Sessão da Tarde. Ele fica agora lá, mexendo no Facebook, não vem para a batalha. Que história é essa, não? Ziba, o negócio é o seguinte: metade de tudo de Mefibosete é seu agora. Ziba faz. Yeah. Só que Davi vai, né, para a batalha. Só que Davi volta da batalha também. Então mentira, como já disse, mentira tem o quê? Perna curta. Porque Davi voltaria da batalha para se encontrar com Mefibosete. E aí agora tem um tete a tete aí. Davi chega para Mefibosete e fala: e aí? Por que você não foi? Ah, lógico, o Ziba me enganou, falou para mim tomar banho. Quando eu estava tomando banho, ele caiu no mundo aí, sumiu com os cavalos. Ou seja, não é porque Mefibosete estava à mesa do rei que isso isentaria de lutas futuras. Agora eu estou à mesa do rei, ninguém mais vai me bater, ninguém mais vai brigar comigo, ninguém vai mais me caluniar, ninguém vai me afrontar, porque agora eu estou sob a cobertura do rei Davi. As lutas continuaram, e não sei nem se as lutas que continuam são maiores. Agora eu quero trazer tudo isso para a minha vida e para a sua vida. Porque acidentes, eles deixam marcas na trajetória da história da nossa vida. E quando eu falo de acidentes, alguns sofreram acidentes físicos, bateram carro, bateram moto, caíram de avião. Milagre maior. Mas acontece. Há pouco tempo caiu um avião aqui na estrada de Santa Isabel, né, mostrou a câmera, o empresário saiu com a pastinha, gostaram descendo no ponto dele lá. Parou o avião na estrada assim, estou descendo. Aí o repórter perguntou: está tranquilo? O piloto falou que o avião ia cair, mas estava tudo sob controle, estou tranquilo. Nossa, eu estaria infartado, eu tinha infartado. Mas muitas pessoas sofrem acidentes físicos, outros sofrem acidentes emocionais. Tem a sua vida marcada por um divórcio, pela morte de algum parente, por alguma adversidade na vida, por algum intempério ao longo do caminho. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus não se esqueceu de você. Eu não sei com quanto tempo de vida você caiu e você sofreu esse acidente, e quanto tempo você tem estado à margem da sociedade, no sentido de: eu sou um coitado, eu sofri, eu não sei o que. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que Deus não se esqueceu de você, porque Deus se lembra de você todos os dias. E talvez hoje ainda, ou ontem ainda, não era o tempo de Ziba ir lá te buscar, do mensageiro de Deus te buscar. Mas eu quero, irmão, profetizar sobre a tua vida, que o Ziba de Deus vai chegar na tua vida. Aquele enviado de Deus vai chegar para te dar uma notícia: olha, o rei te chama. 2 Samuel, capítulo 2, versículo
tira o necessitado do monturo e coloca ele sentado à mesa com príncipes e com reis. Ou seja, Deus nos tira de uma situação de dificuldade e nos coloca numa situação de honra. Deus nos tira de uma situação de adversidade e nos coloca numa situação de exaltação. Aleluia. Mas como se dá isso? Não sei. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus. Mas eu tenho que estar atento e com os meus olhos fitos ao Rei Jesus. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou quem? Jesus, o seu Filho. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Efésios, capítulo 2. Oh, glória! Se você tem sentido como Mefibosete, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o tempo de Deus está chegando sobre você. E o tempo do esquecimento das pessoas. Mas me esqueceram, mas Deus não se esqueceu de você. Mas ninguém vê o que eu faço, mas Deus vê. Ninguém vê o que eu sofro, ninguém vê o que eu choro, mas Deus vê. E Deus cuida de nós. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andares, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga isso comigo: pela graça eu sou salvo. Diga mais forte: pela graça eu sou salvo. Não é porque você é bonitinho, não, que você é salvo. Não é porque você tem dinheiro que você é salvo. Não é porque você é duro que você é salvo. Não é porque você tem estudo que você é salvo. É pela graça. É porque Deus achou graça. E aí diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares, fez-nos sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso te lembra o quê? Mefibosete, você vai comer agora onde? Na mesa do rei. Vou te colocar em lugares principais, Mefibosete. O que Deus fala de mim e de você? Vos colocarei para agora estares assentados, comendo em lugares celestiais. Com quem? Diz aí o texto. Com quem? Com Cristo Jesus. Salmo capítulo 23, o salmista Davi, ele ora dizendo assim: Senhor, preparas uma mesa diante de quem? E aí depois você vai cantar: minha vitória tem sabor de mel. Irmão, que fala sério, tem nada que dá vontade, não? Não é muito teologicamente que louvor, todo mundo critica, né? Mas quem te viu passar a prova te ajudou. Quando vê você na pressão, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vamos olhar. Não, fala a verdade aí. Será que dá vontade de fazer isso? Dá. Na carne, assim, na carne. Fala aí, você quer. Aquela pessoa que falou que não vai dar certo, você não vai dar em nada. Aí quando você dá certo, vamos lá colocar foto lá no Facebook. Aí como diz o Fernando, e ainda colocar hashtag chuva capeta, não dá? Não dá, irmão. Só dá vontade, glória a Deus. Se Mefibosete, irmão, tivesse Facebook naquele dia, chega aí, Davi, vamos tirar uma selfie. Agora o povo de Lodebar vai ter que engolir.
selfie, mas você já está determinado para sentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E o seu inimigo não é o vizinho, não é o seu patrão, o seu inimigo é o diabo, é Satanás. A Bíblia fala que diabo significa adversário. Então quando o salmista diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, fala de quando nós estivermos na glória, você vai olhar para o diabo e dizer assim: você tentou, você pelejou, mas olha onde eu estou, com o meu nome escrito no livro da vida, e viverei eternamente na presença do meu Deus. Você tentou me roubar, você tentou me matar, tentou me destruir, mas eu viverei eternamente na glória com o Pai. Aí lá no céu você vai comer aquele maná, leite, mel, aí sim você vai cantar minha vitória. Aí você vai derrubar mel na mesa do diabão. Porque a salvação é pela graça. Nós não fazemos nada por merecimento. Mefibosete não fez nada por merecimento. Mefibosete não fez nada que chamou a atenção de Davi. Mefibosete não fez nada que chamou a atenção do governo. Ele continuou na sua insignificância. Mas o rei que estava acima de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores, inclinou. A Bíblia fala que Deus inclina o coração do homem para o lado que Ele quer. Foi Deus que chegou no ouvido de Davi e falou assim: lembra da aliança com Jonas? Aí Davi perguntou: que? Jonas? Irmão, quando Deus fala, pode escrever que o negócio dá certo. Esses dias uma pessoa pediu para eu orar por uma situação, e eu fui para o quarto orar, e eu estava orando, e Deus falou assim: já está liberado. Aí a pessoa chegando próximo do lugar que ela precisava chegar, ela me mandou um WhatsApp falando assim: ai meu Deus, ora por mim porque eu estou muito nervosa. Eu falei assim: não, eu já tinha, nessa noite, antes de orar, eu já tinha sonhado que a pessoa liberava. E eu disse assim: olha, pode ir, porque a liberação já foi decretada pelo próprio Deus. Aí depois ela mandou o WhatsApp e falou assim: ô glória, foi liberado. Então diga para a pessoa do teu lado: Deus não se esquece de você. Aleluia. E aqui diz assim, versículo 7 de Efésios capítulo 2: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de quem? De vós, mas é dom de Deus. Uma vez um homem estava passando por uma rua, e uma criança descalça, com shorts rasgados, camisetinha rasgada, tacou uma pedra no carro dele. E ele parou, repreendeu aquela criança e disse para a criança: onde você mora? Eu moro naquela casa, uma casa bem simples. E ele falou: como que eu vou cobrar o prejuízo do meu carro? A criança mora numa casa bem simples. E ele foi embora, e aquilo ardia no coração dele. Ele foi numa loja, comprou uma calça, comprou um tênis, comprou camisetinha e levou na casa dessa criança. E a mãe da criança dizia assim: mas por que você trouxe esse presente para o meu filho, sendo que ele trouxe prejuízo? Isso é graça. Isso é a graça de Jesus sobre nós. Nós não merecemos. Você não merece ir para o céu, você merece ir para o inferno. Se for por meritocracia, se for por merecimento, você tinha que ir para o inferno. Eu tinha que ir para o inferno. Se eu tivesse morrido no acidente de moto em 1999, eu tinha 3 meses de casado. Tinha casado em novembro, 4 meses, sou presente em março. Se eu tivesse morrido lá, eu tinha ido para o inferno, porque eu não conhecia Jesus. Mas a graça de Deus me alcançou de uma forma tão gloriosa. E aí depois eu passei a servir Jesus como os discípulos, e disse: Jesus, os demônios se submetem. Eu expulsei o demônio saiu da vida da pessoa. Jesus disse assim: que essa não seja a sua alegria, mas que a sua alegria seja porque o seu nome
está escrito no livro da vida. Porque a tua vida nessa terra é finita, ela vai acabar. Não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas você não vai viver muito tempo, não. Máximo aí, temos aí que soltando freio de mão vai ver mais uns 50 anos. Deixa eu ver aqui a média. Eu acho que eu vou viver. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas a palavra de Deus diz que nós viveremos até que ano? Alguém sabe aí? Até 120 anos. Não diz? Deus falou isso lá em Gênesis. Então vamos ver até os 120 anos. Mas aí a Bíblia diz no Salmo que depois de 70, sabe quem quer soltar o freio de mão e ir na bordela. Até onde chegar, você vai dando glória. Aleluia. Glória. Então, a minha oração, eu estou pegando bastante embalo para que eu abaixar o freio de mão, eu ia até os 120. Mas fato é que você não vai passar dos 120. Se chegar capotando, você chega nos 120. Mas no céu, você vai viver a eternidade. Muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, e nós achamos que só nós passamos. Porque quando eu estou no centro da luta, no centro da dificuldade, parece que Deus não está olhando para a minha aflição. Parece que Deus não está olhando para o meu problema. Parece que Deus não está vendo os meus choros, as minhas lágrimas, as minhas dificuldades. E quando nós estamos no centro da tempestade, ou no centro do problema, parece que nós não conseguimos enxergar saída de tudo isso. Eu imagino o Mefibosete lá em Lodebar, dizendo, olha, aqui é o meu fim, eu vou viver os fins dos meus dias nesse lugar. Mas Deus tinha um plano muito maior para ele. Então eu quero dizer isso para você nessa noite: sirva ao Senhor fielmente, porque o Senhor tem um plano muito maior para a sua vida. A sua vida não se resume a isso que você está vivendo hoje. Se você se entregar à total dependência de Deus, Deus pode fazer coisas grandiosas através de você. Agora, estar sentado à mesa de Jesus significa que nós não passaremos mais por problema? Não! João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Aflições ali, a palavra aflições no grego está querendo dizer: no mundo vocês vão ser espremidos, esmagados, vão ser humilhados, mas tenha bom ânimo. Como ter bom ânimo sendo humilhado, sendo afligido? É sabendo que Jesus está olhando para mim, sabendo que Jesus está olhando para todas as dificuldades que eu tenho passado, e que o meu nome está escrito nas palmas da mão dele. Ele está dizendo assim: olha, ainda não chegou o tempo da sua redenção, mas quando chegar pode ficar tranquilo, porque eu estou no controle. E quando nós preparamos uma mesa, que é a ceia do Senhor, quando nós comemos o pão e nós bebemos o cálice, a Bíblia diz: fazer isso até que o Senhor venha. É o que? Senhor, olha, obrigado, porque o Senhor me amou de tal maneira que entregou o seu Filho por amor da minha vida. Então eu quero orar com você esta noite, declarar que a sua casa não está esquecida pelos cuidados de Deus, e que, independente do acidente que você sofreu ao longo da sua caminhada com Deus, sabe, uma pessoa uma vez disse: parece que depois que eu aceitei Jesus, a minha vida virou de ponta cabeça, parece que as coisas não estão dando certo, parece que alguma coisa dando errado. Ué, mas depois que Mefibosete estava na mesa de Davi, ele foi perseguido. Não é porque nós temos Jesus como nosso Senhor que nós estamos isentos de lutas e de dificuldades. Ah, pastor, mas parece que as coisas estão meio enroscadas depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe por quê? Porque quando você não tinha Jesus, aqui é você, quando você não tinha Jesus, você andava assim. Você andava assim, era bonitinho. Ou seja, tudo que é contrário à palavra de Deus parecia normal. Você andar com a Bíblia no braço hoje é o quê? Careta. Você andar com a Playboy para o braço, jovem, é o cara, hein?
Black Playboy hoje já está ultrapassado, né? Vocês devem ver na internet. Mas você ter uma mulher só e ser fiel a ela e viver 50, 60 anos ao lado dela, o quê? Se eu falo, ó, eu tenho uma mulher só uma já é cara, não é? Já dá um trabalho. Agora tem duas, né? A segunda já está no processo. Imagina aí, o Rodrigo Carlos tem 4. Mulher. Uma mulher que está cara, imagina uma só tranquilo, né? Obrigado. Então, aí quando a gente entrega a vida para Jesus, Jesus nos pega e faz assim, ó. Eles falam, nossa, minha vida virou de ponta cabeça. Não, você estava de ponta cabeça. Jesus te colocou no eixo, te colocou com o prumo dele, te colocou no centro. Aleluia. E aquilo que parecia ter valor para você, agora não tem mais, porque você enxerga o mundo agora de uma outra perspectiva. E você diz, poxa vida, agora que eu estou sentado na mesa do rei, eu continuo sendo perseguido, irmão. A diferença é que Jesus agora está segurando as suas mãos. A diferença agora é que a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que o Senhor enxuga as suas lágrimas, que cada lágrima que cai do teu olho cai no odre de Deus e elas serão transformadas em alegria. Ou seja, Mefibosete, o tempo de miséria acabou. Agora o tempo de perseguição, eu não posso dizer, não posso garantir isso, mas você estará comendo todo dia ao lado do rei, na mesa do rei. Então se coloque em pé, nós vamos orar e você vai profetizar sobre a sua vida. Você vai declarar para você o tempo de luta, o tempo de dificuldade, o tempo de aflição, o tempo de perseguição, o tempo de humilhação já está acabando na minha vida, ou já acabou em nome de Jesus. Se você tiver fé, declare que já acabou hoje. Pastor, irmão, eu gosto muito de leão. Não assim o animal mesmo, né? Deixa ele lá. Mas eu gosto muito, pode ver, eu tenho o escudo do leão, a minha Bíblia tem a capa do leão. Eu fiz uma camiseta de 7 homens que é a cara do leão. Tô ficando igual o leão, né? Porque o rugir de um leão, ele atinge uma distância de 9 quilômetros. Ou seja, irmão, quando o leão se põe a rugir, é uma força que vem lá das suas entranhas. Ele não acorda, dá uma lambida na patinha e faz assim, Não, ele se prepara para esse momento. Ele toma um fôlego. Não é sentado, não. Ele fica de pé. Se posiciona sobre suas patas. Olha para um lado. Olha para o outro. Daquela. E ele faz assim, E se o leão atinge 9 quilômetros de distância em campo aberto. Sabe o que isso significa? Que tem horas que nós precisamos ser como um leão. Dá um grito de chega! Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas passavam lá e viam Mefibosete na cidade lá. Ninguém ajudava ele não. As pessoas olhavam e passavam, coitado, olha esse aí, Talvez era até um ponto turístico, era o neto do rei. Olha, venham conhecer Mefibosete, o neto de Saul. E não adiantava ele ficar choramingando, não. Ó céus, ó vida, ó azar. Irmão, você ficar se lamentando, as coisas não vão mudar, não. A Bíblia fala que havia um homem chamado Bartimeu, e quando ele era cego, mas não era surdo e nem mudo. Então quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas disseram ao
Pai, tem misericórdia de mim. Até o ponto de Jesus dizer assim: bom, tem alguém me chamando. Ah, é um servo qualquer, não? Traga-o até mim. É aquela palavra de meu: o mestre está te chamando. Então não adianta você ficar na beira do caminho: ó céus, ó vida, ó azar, eu sou um coitado. Não, comece a rugir que nem um leão